Exercício. Então considere f de xyz igual a xyz mais x ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo menos 4. Certo? E aí então eu quero mostrar que essa equação f de xy igual a zero define uma função z em função de xy. Né? Z é g de xy. Em uma vizinhança do ponto 1, de tal forma que g de 1 é 1. Então, ou seja, eu estou analisando em torno do ponto x0 igual a 1, y0 igual a 1 e z0 igual a 1. Né? Então o que a gente vai utilizar é o caso anterior do teorema das funções implícitas, certo? Então o caso anterior, o que dizia? Dizia que se eu tivesse um ponto, né, pertencente ao conjunto aberto onde a função é definida, essa função é um polinômio, né, pessoal? Então, como é um polinômio, ela está definida em todo o plano R2, né? Em particular, em qualquer aberto que contém o ponto 1, 1, 1. Ok? Então, o ponto que eu estou olhando, x0, y0, z0, x0, y0, z0, é o ponto 1, 1, 1. Então, essa é a nossa f. F nesse ponto 1, 1, 1 é igual a quanto? Vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Mais 1 ao cubo, 1. 1 ao cubo, 1. Mais 1 ao cubo, 1 menos 4. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4 menos 4, 0. Então, ele satisfaz essa equação. Então, essa parte da hipótese é satisfeita. Tá? E aí eu preciso verificar se a derivada em relação a z, né? Eu quero mostrar aqui z é uma função das outras duas variáveis x e y. Então eu tenho que mostrar que a derivada em relação a z é diferente de zero neste ponto. Então quem é a derivada dessa função com relação a z? No ponto x, y, z. Então vamos lá, deriva com relação a z. x, y, z derivada em relação a z, x, y. Derivada de x ao cubo em relação a z, 0. Derivada de y ao cubo em relação a z, 0. Derivada de z ao cubo em relação a z, 3z quadrado. Derivada de 4 em relação a z, 0. Tá? Então essa é a nossa função. E aí eu aplico no ponto 1, 1. Então derivada de f em relação a z no ponto 1, 1, 1 vai dar quanto? 1 vezes 1, 1, mais 3 vezes 1, 3. É 4. Então 4 é o valor que é diferente de zero. Então se é diferente de zero, significa então que existe uma vizinhança do ponto 1, 1, onde essa função, o z, se escreve como uma função de xy, né? E satisfaz o quê? Satisfaz f de xy, g de xy, igual a zero. Ok? Satisfaz isso aqui. Então, através desta equação implícita, é que a gente consegue utilizar as derivadas que a gente viu no início desta aula, certo? Que para calcular os valores das derivadas parciais, ok? Dessa função. Então existe essa função, tá? Que satisfaz essa forma, tá? Então mostre que a equação define uma função. Então define uma função por quê? Exatamente pelo teorema das funções implícitas, já que a função no ponto é zero e a derivada em relação a z no ponto é diferente de zero. Tá? Então o teorema garante a existência dessa função. Tá? E além disso a gente conseguiria então calcular também as derivadas parciais. Tá? Nesse caso aí o exercício não pede. Né? Então é essa forma que a gente aplica esse caso do teorema. Ah, e se fosse com relação a y? Eu queria mostrar que o y ele se escreve como uma função de x e z. Bom, então eu teria que verificar se a derivada em relação a y seria diferente de zero naquele ponto. Ok? Ah, e se fosse com x? X é uma função de y e z. Mesma ideia, derivada em relação a x teria que ser diferente de zero.